Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tornozeleira eletrônica. Resolução conjunta do TJMG define diretrizes para o uso dos dispositivos no Estado. Saiba mais sobre a lei municipal que proíbe a exposição do sal de cozinha em mesas e balcões de bares, lanchonetes e restaurantes em Belo Horizonte. Justiça nega a indenização por cancelamento de contrato de transporte de leite. Entenda as consequências jurídicas previstas na legislação do país para o cidadão brasileiro que comete um crime no exterior. E mais, o JQ destaca a participação do Tribunal Mineiro na Semana Nacional da Conciliação. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma resolução conjunta publicada pelo Tribunal Mineiro e outros 6 órgãos regulamentou o programa de monitoramento eletrônico no Estado. Uma das medidas é ampliar o uso de tornozeleiras em Minas, que hoje está restrito à capital e à região metropolitana de Belo Horizonte. Acompanhe na reportagem de Júlio César Santos. A Resolução 205/2016 define diretrizes para o uso de tornozeleiras eletrônicas no Estado. Esse modo de monitoração possibilita a humanização do cumprimento da pena e a liberação de vagas no sistema carcerário. A tornozeleira pode ser usada enquanto medida alternativa à prisão preventiva, isto é, daquele que foi preso, mas ainda não definitivamente julgado, para evitar com que ele fosse encarcerado, com que ele seja encarcerado, e pode ser usada como condição complementar durante o cumprimento da pena, especificamente naquele sentenciado que por algum motivo legítimo está fora da unidade prisional. A resolução também busca ampliar o monitoramento eletrônico para todo o Estado. Atualmente, apenas Belo Horizonte e cidades da região metropolitana são contempladas pelo sistema. A previsão de expansão de tornozeleira deve seguir a regra geral de atuação nas comarcas polos regionais, para que elas tenham alcance para o maior número de sentenciados ou de encarcerados. A tornozeleira é um aparelho colocado no corpo que indica o horário e a localização da pessoa. Ao receber o equipamento, o sentenciado passa a ser monitorado. A prisão deve ser cumprida em casa. O detento só pode sair para trabalhar, estudar e exercer práticas religiosas. Quando há um descumprimento das condições, a central é informada por meio do sistema de monitoramento. Se a tornozeleira for indicada para cumprimento de medida protetiva em relação à violência contra a mulher, a vítima e a polícia devem ser comunicadas. Antes de receber o equipamento, a pessoa é orientada sobre como se portar. Não seguir as condições impostas pela Justiça para o uso da tornozeleira pode acarretar punições. Se as justificativas da pessoa não forem acolhidas, forem insuficientes, ela tem grande chance do regime ser regredido ou até mesmo de permanecer no regime aberto, mas cumprindo a pena na casa do albergado. A utilização da tornozeleira é indicada pelo juiz ou requerida pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelo advogado da pessoa monitorada. O foco é evitar o rompimento de vínculos sociais. No próximo bloco, nossa equipe fala sobre a lei municipal que proíbe a exposição do sal de cozinha em mesas e balcões de bares, lanchonetes e restaurantes em Belo Horizonte. E mostra a decisão da Justiça que negou indenização por cancelamento de contrato de transporte de leite. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desde o início do mês de outubro, os bares, lanchonetes e restaurantes de Belo Horizonte estão proibidos de deixar recipientes com sal sobre as mesas e balcões. A medida foi definida pela Lei nº 10.982, publicada no Diário Oficial do município e sancionada pela Prefeitura da capital mineira. Branquinho, cristalino, inodoro. Ele parece inofensivo, em certa medida pode até fazer bem, mas a nutricionista alerta para a quantidade de uso. Sal ele é um nutriente, essencial, porém em quantidades
moderadas, as quantidades recomendadas, né? Que seria o quê? 5 gramas por dia, o equivalente a 1 colher de chá. Essa é a quantidade diária recomendada, né, acima de 16 anos para adultos. Em Belo Horizonte, a Lei Municipal número 10.982 de 2016 impõe regras sobre a exposição do mineral em bares, restaurantes e similares. O objetivo é evitar problemas de saúde decorrentes do uso do sal. A nova regra, que já existe em outras cidades no Brasil, visa reduzir o consumo do sal, já que o excesso do uso pode provocar males à saúde. Ele não pode ficar exposto nem mesmo em saleiros e nem em sachês. Pode ser solicitado pelo cliente quando necessário. Submetida às regras que impõem obrigações ao setor, a Abrazel, Associação dos Bares e Restaurantes, se posicionou a respeito da nova lei. Nós entendemos que uma condição proibitiva do legislativo, ela não é bem-vinda. A gente podia muito trabalhar com uma condição de fazermos uma campanha educativa, da mesma forma que temos hoje em cima do álcool, em cima do cigarro. Entendemos que a lei não traz benefício para o nosso consumidor, uma vez que ele deixa de ter liberdade de utilizar o sal ou não. Ele vai poder utilizar, mas tem que pedir um garçom. Essa sommelier, que viaja por vários estados brasileiros e também para outros países, tem uma opinião diferente. Eu tenho uma filha de 13 anos que consome muito sal. Sempre que eu vou em restaurante, ela coloca sal na comida, ela coloca sal na batata frita. Então a gente está falando de saúde. Eu acho bacana você ir num restaurante, comer. Se você achar que aquela comida não está dentro do padrão de sal que você deseja, você pede para colocar. Mas deixá-lo à mesa eu acho que é ruim, porque isso favorece com que as pessoas consomem mais. Eu estive recentemente agora em Punta del Este, faz 2 dias, e todos os restaurantes de Punta, e eu acredito que isso é uma lei no Uruguai, porque há um grande índice de pessoas com pressão arterial muito alta, é proibido o sal à mesa. O chefe Túlio enxerga um lado positivo. No entanto, acredita que a lei vai exigir uma logística de trabalho muito mais complexa para os restaurantes. O lado bom é o lado positivo de tentar diminuir o problema do consumo do sal, que é realmente danoso a qualquer ser humano. Eu, particularmente, na minha comida, por exemplo, eu já não uso mais caldos industrializados. Eu não uso excesso de sal. Nós vamos deixar de dar serviço ao nosso cliente para poder ficar voltando lá atrás na copa para buscar um sal que o cliente solicitou. Só que ele tem mais 4 clientes na mesa, aí o outro fala assim, eu também quero. O garçom vai voltar outra vez para buscar outro. Aí o outro fala, eu também quero. O garçom vai voltar outra vez. Enquanto isso, eu não estou servindo nem a bebida que ele pediu, nem a comida no tempo necessário. O engenheiro Felipe Guerra é daqueles que confia no tempero do chefe. Bom, eu acho muito legal porque eu acho que apesar do sal ser o ingrediente mais utilizado na culinária quente, para uma comida ficar boa ela não precisa de excesso de sal, ela precisa da quantidade correta de sal. Então, quando o prato chega na mesa, a gente tem que confiar, na verdade, no cozinheiro, que colocou a quantidade correta de sal. E as pessoas muitas vezes tendem a exagerar o sal. A nutricionista destaca alguns males que esse uso excessivo pode provocar nas pessoas. É responsável pelo aumento da pressão arterial, né, alguns problemas renais, né, desde pedra nos rins até uma insuficiência renal mais grave, doenças inflamatórias, já há estudos comprovando que quem tem e ingere muito sal, há uma piora significativa do quadro, né, uma desidratação, então a gente tem aí um envelhecimento precoce, né, as células desidratam e a gente acaba envelhecendo mais rápido. Né? Então, tudo isso junto vira uma bomba, a pessoa vira uma bomba relógio. A direção da Abrazel defende o livre acesso para uma escolha consciente e considera a lei inconstitucional. A nossa ideia é de que o cliente tenha o livre-arbítrio de consumo ou não, e ele é que decide se ele vai consumir muito ou pouco. Não estar na mesa não é proibição de uso, tanto que a Abrazel não vai aceitar a lei, entraremos com um ADI em cima dela, porque a prefeitura, os legisladores buscam muito essa história de proibir. Vamos fazer uma coisa educativa?
Apesar da lei já estar em vigor, o valor da multa e detalhes da fiscalização dependem da regulamentação, que deve ser feita em aproximadamente 60 dias. A 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido de indenização feito por uma transportadora. A empresa fazia a coleta de leite para a Itambé e teve o contrato rescindido. Entenda o caso. O contrato entre a Futura Transportes e a Itambé foi assinado em agosto de 2009. O acordo que previa coletar e transportar o leite foi anulado em menos de um ano, já que o representante legal da transportadora não respeitava as normas de higiene e destratava os produtores rurais. A transportadora ajuizou a ação por danos morais e materiais, alegando que a rescisão de contrato foi ilegal e que a empresa deixou de lucrar com a suspensão do negócio. Em primeira instância, o juiz entendeu que o pedido de indenização era procedente, porque a atitude da Itambé foi repentina e desrespeitou o acordo estabelecido entre as partes. O magistrado considerou que os depoimentos dos produtores rurais não passavam de caprichos pessoais e condenou a cooperativa a pagar R$ 5.000 por danos morais, além do valor devido até o fim do contrato. A Itambé recorreu da decisão, alegando que pediu várias vezes a troca do representante da empresa e que a conduta dele justificava a rescisão. O relator do processo, o desembargador Sérgio André da Fonseca Xavier, acatou o recurso, anulando a decisão de primeira instância, pois a transportadora desrespeitou uma cláusula que previa a substituição imediata de empregados que não agissem com boas maneiras e boa apresentação. O magistrado ressaltou a importância dos produtores rurais na fiscalização do transporte e coleta de leite para evitar a contaminação do produto. Para o desembargador, os depoimentos deles foram fundamentais, já que qualquer comportamento que possa prejudicar a composição do leite traz riscos à saúde pública. Os desembargadores Mota e Silva e Arnaldo Maciel votaram de acordo com o relator. No próximo bloco, entenda as consequências jurídicas previstas na legislação do país para o cidadão brasileiro que comete um crime no exterior. E mais, o JQ destaca a participação do Tribunal Mineiro na Semana Nacional da Conciliação. Fique com a gente. O Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, volta já. Estamos de volta com Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A lei brasileira também se aplica a alguns crimes que não tenham sido cometidos dentro do território nacional. Saiba mais na entrevista de Júlio César Santos. Crimes cometidos no exterior por brasileiros também podem ser julgados aqui no Brasil. Sobre isso eu converso com o advogado e professor de Direito Penal, Guilherme Marinho. Agora, doutor, quando um brasileiro comete um crime no exterior, como que ele é punido aqui no Brasil? Cometendo crime no exterior, se aqui no Brasil também é conduta criminosa, ele responde tanto no país onde ele praticou a conduta, quanto aqui no Brasil. A questão é, punido no exterior, esta pena será abatida da pena imposta no Brasil, se diversas. Se forem idênticas, elas então se anulam. Ele pode ser julgado então 2 vezes? Pode ser julgado 2 vezes, porque vige no mundo inteiro o princípio da territorialidade. Então, o que significa isso? Se o sujeito pratica o crime em um país, incide as leis deste país. Mas, pela lei brasileira, há também o princípio da nacionalidade ativa, de forma que o brasileiro praticando um crime no exterior, ele responde perante as leis brasileiras. Como funciona o cumprimento da pena? Ele cumpre no exterior, cumpre aqui no Brasil? Se ele é condenado no exterior, ele vai cumprir essa pena no exterior. Vindo ao Brasil, retornando ao Brasil, ele será processado aqui também. Quais tipos de crimes estão sujeitos à legislação brasileira? Se a conduta é criminosa no Brasil e ele pratica essa conduta também no exterior, fica sujeito à lei brasileira. Se essa conduta praticada em qualquer país alienígena não é criminosa, mas é no Brasil, ele não vai responder no Brasil. Como que funciona o julgamento? O Ministério Público é acionado pelo país onde a pessoa cometeu o crime? Como que isso funciona, hein? Há um contato entre as autoridades e, evidentemente, quando ele
se retirar desse país, de onde ele já cumpriu a pena, isso chega no Brasil e o Ministério Público vai dar o prosseguimento normal à ação no Brasil. Se a pessoa está num país onde lá comete um ato que não é crime lá, mas aqui essa pessoa é punida aqui no Brasil? Não. Veja, por exemplo, na Holanda ou em alguns países europeus, é possível comprar drogas e consumi-las em determinados locais, seguindo determinadas regras. Se isso foi feito lá, e lá não sendo crime, ele retornando ao Brasil, ele não pode ser processado e muito menos condenado. Este ano, a 11ª edição da Semana Nacional da Conciliação acontece de 21 a 25 de novembro, reforçando o objetivo de demonstrar ao cidadão que conciliar é o caminho mais rápido e eficaz para resolver um conflito. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro os benefícios de solucionar conflitos de forma pacífica. Um aperto de mão para simbolizar a solução de um assunto conflituoso. Essa cena se repete várias vezes ao dia nas salas de conciliação do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Belo Horizonte. Bom, quando o CNJ instituiu a Política Nacional de Solução Adequada dos Conflitos, por meio da Resolução 125 de 2010, o tribunal já tinha um pioneirismo nessa área. Nós já contávamos com uma série de iniciativas voltadas para a solução consensual. Eu poderia destacar o magistrado conciliador, os juizados de conciliação, o passe. E todas essas iniciativas elas foram incorporadas pelos Sejuscs. Sejuscs são Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania, que é o órgão executor da Política Nacional de Conciliação do CNJ. Eu estou aqui com a Patrícia, que acaba de construir um acordo em uma audiência que chegou a uma conciliação. Patrícia, como é que foi aí a questão desse acordo que você chegou a ter, né, que vira justiça? Na verdade eu precisava de um ressarcimento que não foi me feito durante um período longo. E aí eu não tive outra opção a não ser recorrer à justiça. Embora tenha tido toda essa questão, você está feliz, está satisfeita de poder hoje deitar e dormir sem esse problema? Olha, eu abri mão dos chamados danos morais, porque isso tudo cria um desgaste muito grande, né, uma insatisfação. Mas eu optei por ter o meu valor corrigido, mais os meus ônus durante o processo, né, e me livrar de tudo, do que continuar tendo esse desgaste. Foi construído mesmo? Sim, foi construído, principalmente pela Patrícia, que ela resolveu abrir mão de um direito que ela teria pelos danos que ela passou, os danos morais, porque ela teve um desgaste pessoal muito grande com a situação, mas justamente pela questão do tempo, que ela achou melhor ficar livre e ter a tranquilidade e receber apenas o valor que ela pagou indevidamente. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que o TJ Mineiro é um dos que mais resolve conflitos por meio de acordos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ficou em segundo lugar, com um índice de 13,7% de conciliações realizadas. Só aqui no Fórum Lafayette, por mês, são realizadas mais de 4.200 audiências. A previsão, a partir de janeiro de 2017, é de 6.500 audiências mensalmente. Significa que a população tem aceito bem a conciliação e a mediação como instrumento de justiça. Então é muito importante que a gente entenda que esses números apontam para um futuro onde as pessoas vão poder usufruir mais, vamos aprimorar cada vez mais para mantermos essa posição e, se possível, melhorarmos também. Os Sejuscs possuem profissionais treinados que podem auxiliar as partes a encontrar uma solução conjunta, antes que o problema se torne uma ação judicial. É possível ainda buscar acordos em ações que já tramitam na Justiça. Acontecem também audiências de mediação e conciliação, pré-processuais e processuais. O objetivo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é ampliar essa política para todo o Estado. Então, o próprio Sejusc, esse modelo, está sendo ainda implantado em todo o Estado de Minas Gerais. Nós somos um Estado grande e o Tribunal de Justiça está tendo cuidado para que a implantação se dê de modo estruturado.
E Belo Horizonte, como é natural, por ser a capital, ser a comarca com a maior demanda, com a maior infraestrutura, acaba que o Sejus daqui, ele desempenha um papel de piloto ou de reprodutor de experiências exitosas para o restante do estado. Até o fechamento desta edição, 176 comarcas mineiras aderiram à Semana Nacional da Conciliação na Justiça Comum. Já nos juizados especiais, 73 comarcas participarão da campanha deste ano. E um aviso importante: a partir do próximo dia 21 de novembro, o Sejusc BH, que funcionava no térreo do Fórum Lafayette, passa a atender em um novo endereço, na Avenida Francisco Sá, número 1409, bairro Gutierrez, na capital. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.